Estamos voltando aí, espero que tenha melhorado o áudio. Vou chamar o Júnior aqui. Guardar um pouquinho, a gente batendo um papo aí sobre qualidade de vida. Eu acho que agora o áudio ficou bacana. Vamos lá. Deixa o Bill entrar aqui que a gente chama ele novamente. O Bill chegou aqui. Vamos ver se agora vai. Oi? E aí, melhorou? E agora? E agora? Melhorou, meu? Melhorou. Melhorou? Ok. Melhorou? Melhorou. Eu acho. Então vamos seguir, né? Vamos seguir, né? É. Bem, como eu estava falando, as pessoas estão acreditando muito que esse retorno para a normalidade vai se usar muito a questão do deslocamento ativo, né, da mobilidade ativa. E, logicamente, essa mobilidade ativa ela tem que ter uma infraestrutura, e aí a gente linka automaticamente nas discussões de políticas de mobilidade urbana, né? Então, hoje, na tua vivência, né, nessa análise, né, e antes mesmo até de passar a palavra para você, outro detalhe que eu queria trazer para a gente pensar um pouco, né? Como a população dessas últimas décadas, ela ficou obesa. Eu não sei se você tem esses números, a questão de obesidade, né? Países que estão tendo problemas sérios de população obesa, devido à falta também dessa atividade, dessa mobilidade ativa, do caminhar, né, de viver a cidade. Eu acho que tem muito a ver, que é uma coisa que a gente sempre toca muito forte, é a estrutura da cidade que atrai as pessoas a viver. Né? A viver o quê? Viver essa mobilidade ativa. A partir de onde? A partir desse primeiro degrau da mobilidade urbana, que é a calçada, essa infraestrutura. Hoje, uma bandeira muito levantada em relação à ciclovia, ciclofaixa. E, como eu disse, essa retomada agora, pós-pandemia, é esse foco na mobilidade ativa. E aí eu queria saber de você. É isso mesmo, assim, a gente aponta como uma saída positiva para a gente ter um mundo diferente, né? Logicamente, precisamos ter a infraestrutura, precisamos dar a condição das pessoas viverem a cidade. Hoje o que a gente vê, principalmente na nossa cidade, e as pessoas que vão ver esse vídeo, o cara que quer praticar um esporte ao ar livre, ele disputa o espaço no carro, com o carro, né, na via, e isso é perigoso, né, automaticamente é perigoso. Então, assim, na tua visão, é importante que a população se movimente, mas e a política pública em relação a proporcionar isso? A estrutura é adequada para você fazer essa atividade? Na tua visão, assim, em relação à cidade, mobilidade ativa. Uma pergunta muito boa também, Ricardo. Primeiro ponto, a questão, como você falou, né? A sociedade ela mudou muito nas últimas 3 décadas, vamos colocar assim. Mudou-se muita coisa referente à sociedade, né? O número de habitantes, né? Sim. E também a facilidade, hoje em dia, a facilidade do capital. Muitas pessoas hoje têm condições de comprar um carro, comprar uma moto, né? E há 30 anos atrás não tinha esse poder financeiro, né? Certo. Então hoje em dia, com menos de R$ 500, você dá entrada num carro para pagar só em 2021. Então hoje em dia tem muita facilidade, tem todo tipo de facilidade para a pessoa adquirir um carro, né? Outro fator também é a alimentação, né? A alimentação de 30 anos atrás não é a alimentação de hoje, né? Então a alimentação de hoje ela é muitas vezes prejudicial à saúde, que cria esse status de obesidade. Então a população se alimenta muito e muito mal, né? Tem esse fator também. Antigamente se alimentava melhor, certo? E praticava mais atividade física, né? Certo. Eu lembro que hoje a quantidade de carro, antigamente a quantidade de carro não era como hoje, né? O carro era uma autoridade na via. Sim. Eu lembro que a gente tinha medo de carro. Olha o carro. Hoje não tem mais não. Hoje, carro, ônibus não é autoridade, né? Você vê hoje o pessoal atravessando a rua, sem olhando para o lado, para o celular. Então a sociedade mudou muito.
a gente vê até a questão da tecnologia, né? Sim. Há 20 anos atrás a gente nunca ia pensar fazer o que a gente está fazendo agora, uma live dessa, né? É verdade, é verdade. Então o mundo ele mudou muito. Infelizmente, essa mudança foi muito ruim para uma vida ativa, como você falou, né? Então antigamente era comum você sair da sua casa e resolver uma coisa no centro a pé. Era muito comum, era natural isso. Eu lembro que na minha juventude a gente ia a pé para o centro ou para uma lanchonete e voltava a pé. E hoje não, hoje um adolescente já tem uma moto, já está andando com o carro dos familiares. Nem bicicleta né? tem mais, né, Bill? Nem bicicleta tem mais, né? Então, essa questão é uma questão pontual. Então, a mobilidade urbana que tinha-se nos anos 70, 80, 90, não é a mobilidade urbana que nós temos aqui. Porém, como você falou, as vias são as mesmas. Verdade, verdade. E Essa vai permanecer assim. Essa tecnologia que nós avançamos, infelizmente não avançamos em outros pontos. E eu vejo a mobilidade humana como uma dessa. Como é que hoje, no século XXI, 1920, ainda não tem ponto de ônibus em alguns bairros, né? Da estrutura, né? Como é que o nosso terminal de ônibus ainda é o mesmo da década de 70, aqui em Caruaru? Né? Então, você vê que algumas coisas avançam e outras coisas não avançam. E isso aqui também está uma pauta que eu coloquei, a questão de investimento, né? O investimento em mobilidade urbana, né, não é o mesmo que era para ser. Então, a mobilidade urbana, infelizmente, não está sendo vista em muitos cantos, né? Como você mesmo falou com um professor na primeira live, esqueci o nome do professor. Professor Ivan. Professor Ivan. Ivan. Ele falou que de 5 mil cidades, eu acho que era 300 que tinha plano diretor de mobilidade. Então, veja, de 5 mil, somente 300 e pouca tinham plano de mobilidade urbana. Então, veja como isso é sério, né? Não, claro. Pois não. Eu queria botar aqui o primeiro ponto, Ricardo. Sim. A gente está falando de qualidade de vida, né? Então, só para a gente conceituar o que é qualidade de vida, né? Porque a gente está falando desse tema Perfeito, muito bom. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, de uma forma bem reduzida, qualidade de vida é a satisfação do indivíduo no que diz respeito à sua vida cotidiana, né? E aí tem vários fatores culturais, sociais, econômicos, saúde, segurança. Então, qualidade de vida é essa sua satisfação pessoal no seu cotidiano. Então, se você for perguntar para uma pessoa se a mobilidade urbana satisfaz a ele, então qual será a resposta, né? Então, a qualidade de vida não está passando pela mobilidade, né? Hoje não perde o raciocínio, não. E mobilidade, ela, você querendo só interpretar a palavra, é facilidade em se locomover, tá? Então, o conceito de mobilidade é facilidade de se locomover. A gente tem debatido justamente isso, e as pessoas que estão acompanhando e vão depois ver esse vídeo, eu gosto que elas façam uma autoanálise, né? Saindo de casa, como é sua vivência com a cidade? Como é que você se sente em relação à cidade? Então a gente linka justamente o que a OMS já levanta. Então, essa satisfação, né, que você tem em relação à cidade. Então isso é um ponto que tudo converge. Para mim, essa bandeira que a gente levanta de defender a parte de infraestrutura, a parte de qualidade em equipamentos, né, que facilite, principalmente a partir da pessoa, por conta disso, né, para essa vivência ser boa. Né? Quero aproveitar mais para dar um alô aí, pessoal que entrou, Ricardo, Stefan, Jonathan, Alisson, Freitas e José Márcio. Né? Então, muito boa tarde em relação a isso aí. E um ponto, Bill, que eu queria discutir com você, certo? A gente falou, mas quais seriam as características, certo? Quais seriam as ferramentas, quais seriam as boas práticas hoje? Você como um profissional que defende realmente a saúde da população através da atividade física. Quais hoje as ferramentas que esse profissional teria que ter, né, para desenvolver um bom trabalho, ao seu ver, assim? Só lembrando, Ricardo, vamos também dar um norte para quem está nos escutando sobre a questão da atividade física, né? Perfeito. A gente falou que é qualidade de vida, já conceituamos. Perfeito. E sobre a atividade física fica uma coisa muito vaga. Então, novamente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela dá uma margem para que uma pessoa tenha
uma atividade física regular, ela tem que ter 150 minutos por semana. Certo. 150 minutos de atividades moderadas, né? Atividades moderadas. E entre elas está o caminhar, o andar de bicicleta, certo? E o transporte público, certo? E infraestrutura segura. Né? Por que transporte público? Porque você vai até o ponto de ônibus, pega um ônibus, desce, anda, então você tá fazendo atividade. Né? Perfeito. O seu carro não, você sai da sua porta e chega na porta onde você quer chegar. É O transporte público você ainda tem que fazer essa transação. Então, 150 minutos semanais de atividade física moderada. E se você prioriza essas mobilidades ativas, né, você vai estar, como nós estávamos na década de 80 e 90, fazendo isso. Não tinha Perfeito. tanto automóvel, moto e carro, então a gente fazia isso aqui que está falando a OMS. A gente gastava muito mais de 150 minutos de semana. Eu estudei no Colégio Municipal Volins e moro aqui no São Francisco. Eu fui e voltava a pé do Colégio Municipal. Isso é da década de 90. Né? Então a gente vê que hoje não existe. Né? Eu trabalhava em uma escola, não vou citar o nome, e que a gente alugava uma piscina a 200 metros da escola. Uhum. Uma mãe pediu um transporte para levar o filho. Nossa. E a mãe foi braba e eu pensava que ela estava brincando, né? Eu pensava que ela estava brincando comigo, depois que eu percebi que era sério. Que era verdade. O caminho que o filho saía da casa dela para possivelmente pegar um transporte na escola era o mesmo caminho que se ela levasse o menino para a piscina. Entendi. Então a gente vê que parte também de uma base familiar desse conceito de atividade, né? Então o caminhar, um andar de bicicleta, hoje, muitas vezes não é uma possibilidade, como você falou, né? Não tem calçadas, você não, vou sair daqui para o centro, não vou ter calçada, vou ter que andar na via, é perigoso para mim, então vou no meu carro. Porque o número de carros também aumentou muito, né, Bill? Aumentou muito. Né? Aumentou muito. Quando a gente faz os últimos 20 anos, né, principalmente aqui na nossa cidade, hoje a gente passa de 150 mil veículos, certo? De carro e moto, passa de 150 mil. E aí você já não tem a estrutura da calçada, você vai disputar isso na via, é complicado, é perigoso, né? Porque a via realmente para o carro, né? Já que não tem outra estrutura. Mas pode continuar as suas pontuações. Então, o transporte ativo, o uso da caminhada, da bicicleta, o transporte público, traz benefício à saúde, ao reduzir doenças relacionadas ao sedentarismo e o combate à obesidade. Né? Então, essa mobilidade ativa traz essas características. Né? Então, a mobilidade urbana influencia, sim, na qualidade de vida. Então, a gente falou em qualidade de vida, falou em um parâmetro de atividade física e a gente está confirmando agora que a mobilidade urbana ela está sim influenciando a qualidade de vida de uma sociedade. Né? E respaldada por órgãos que analisam, né? Que faz essa análise populacional. Você teria, viu, esse percentual hoje de obesidade no Brasil, só de curiosidade? Tenho, não tenho aqui, mas com certeza tem. Eu posso passar depois para ti. Esses dados, né? Mas logicamente isso aumentou, né? Que todo mundo praticamente aumentou. Não, aumentou por esses fatores, né? A alimentação, a questão da mobilidade, que hoje, a criança hoje, ela não brinca na rua mais, né? Não não tem esse contato na rua, então a criança... Eu tive uma infância muito boa aqui no meu bairro, aqui na Rua Preta. Eu lembro que eu brincava a manhã toda, a tarde toda, né? Então a gente ficava na rua em vários tipos de atividades. Outro fator, né, Ricardo? A vida urbana aumentou. Se você for pensar, há 20 anos atrás existiam muitos terrenos baldios, existiam muitos campos de futebol nos bairros. Hoje não existe mais, estão tudo ocupados. Entrou o nosso amigo Rodrigo, né? Rodrigo, um abraço aí, Rodrigo. Parceirão da bicicleta aí. Ciclomobilidade. Cláudio, então, Gabriel, André. Gabriel é um aluno meu. Então a gente vive hoje outro mundo, né? Então antes a gente tinha mais atividade de lazer, certo? Sim. A gente tinha mais mobilidade ativa. Sim. E hoje não tem mais. Então essa modernidade ela tem esse ponto negativo, né? Então hoje em dia você muitas vezes se deixa levar por essa questão da atualidade, né? Então você não pensa, não, peraí, eu vou a 2 quadras na minha casa. Eu posso ir a pé. Entendeu? Vou pegar o carro, né? Pegar a moto, né? Então hoje em dia, porque isso, Ricardo, é o fruto dessa modernidade, de algo muito rápido, muito instantâneo, que muita gente não pensa nem
na nossa saúde. A gente compra um alimento mais fácil, porque a gente não pensa no alimento, a gente pensa na questão, a gente está pensando muito rápido, né? Então, esse momento agora, como você falou, de pandemia, nos está fazendo parar e pensar. Então, com certeza, as pessoas estão comendo melhor agora. Também está engordando também, né? Também engordando. Estão fazendo, Sem fazer atividade. Então, tem esses fatores, né? É verdade. O Bill, é interessante. Eu vou dar um alô aí para Bruno Henrique, que entrou, amigo nosso aí, busólogo, né? E Rodrigo aí pelo Pedala Mais, Caruaru. Muito obrigado mesmo, gente, por estar acompanhando aí. Vamos replicar, né, que é o interesse para todo mundo. Você falou da questão de mobilidade ativa, e eu vou contar um exemplo meu, né? Eu, até terminar o colégio, eu andava... Olha, o Bruno disse que engordou 6 quilos. Eu duvido que ele engordou 6 quilos. Eu não sei onde foi parar de 6 quilos, Bruno. Não. Esse é mago, viu? Esse é mago mesmo. Mas, quando eu estudava, eu fazia esses trajetos... Abração, Bruno. Eu fazia esses trajetos muito a pé, ou a pé ou de bicicleta. E eu observei que eu comecei a engordar quando eu comprei o primeiro carro. Aí, quando eu comprei o primeiro carro... Aí começou justamente assim, não tinha mais aquela atividade do tempo de colégio, né? E eu acho que é o exemplo de todo mundo. Né? O cara diz assim, parei o colégio, parei a atividade, enfim, vai se dedicar ao trabalho, aí não tem mais tempo de se exercitar. E aí depois fica essa complicação, né? Muitas vezes esse efeito sanfona que todo mundo vive, né? E automaticamente prejudica, né? Prejudica o peso, ele prejudica, quem sou eu para adentrar, mas eu sei disso, dói joelho, dói pé, dói as costas, enfim, o sobrepeso ele causa isso nas pessoas. E é interessante, Bill, que quando a gente faz análise, o que foi que o Brasil optou, certo? Ao longo desses últimas décadas. O investimento em transporte individual, certo? Em relação à estrutura urbana e em relação a transporte público para facilitar essa mobilidade ativa, a proporção aí foi de 4 a 5 para 1. Então, cada R$ 5 de benefício para um lado, R$ 1 foi para essa mobilidade ativa. E isso realmente acabou onde a gente chega né, nessa situação que a gente está hoje. Né? Mas você queria fazer mais alguma colocação em relação... Não, pode falar. Posso falar, né? Em relação a essas boas práticas que eu te falei, ou sugestões que você vislumbra para ter essa sociedade melhor, né? Além logicamente, da infraestrutura de mobilidade. Mas agora, atividade física, certo? O profissional que quer promover, sem precisar de uma estrutura fechada, né? O cara quer promover um grupo ali de pessoas para promover uma atividade, para promover, para você, a estrutura. Qual seria uma boa prática que você vê hoje, né, seja aqui ou em outra cidade, e qual uma sugestão boa que você teria para nós, assim, para a gente entender um pouco melhor da estrutura? Oi, Ricardo, tu estás no celular e no computador ou só no celular? Estou só no celular. Beleza. É porque está ecoando, né? Estão falando que tá ecoando aí, amor? Tá, mas dá para entender. Então, dá para entender, então eu vou falar mais baixo para a gente ver o que é que faz. Me desculpe, mas infelizmente já desliguei e voltei. Como eu te falei, assim, a necessidade da sociedade é diversa, né? Então a gente vive num país que não tem um equilíbrio social. Então a gente tem vários parâmetros para a gente conversar. Se sua pergunta for pós-pandemia, a gente percebe que a população está utilizando as vias públicas para uma caminhada ou corrida. A gente vê que isso tornou-se algo muito comum, é algo muito benéfico para a população. Mas, infelizmente, a gente vê que o gestor público, quando eu falo gestor público, não é só em Caruaru, não, no contexto geral. Certo, então, nós temos aqui um exemplo aqui no bairro Petrópolis, a Avenida João Doutor, se não me engano. João de Barros. João de Barros, aqui no Petrópolis. A gente vê a população utilizando aquilo para a caminhada, mas utiliza da forma bem precária. Então a gente vê, se já é um local onde a população está utilizando, eu creio que o poder público poderia estar presente para melhorar aquele espaço, né? A gente tem a Avenida Agamenon, que é aberta de domingo, né? Mas eu vou mais além, Ricardo, porque é o seguinte, como eu falei, nós estamos num país muito diferente socialmente. Quem vai caminhar na Agamenon é um cara que pode pagar academia, né?
A minha pergunta é, por que a gente não cria espaços de lazer na periferia, onde está o maior número de pessoas que ocupam os hospitais? São aquelas pessoas que têm menos condições financeiras para ter uma prática de atividade física, já naquele contexto que eu falei, de trabalhar o tempo que for necessário para ter sua renda, né? Certo. Mas se ela tivesse um local de lazer próximo à sua casa, seria mais fácil ela participar nesse contexto. Então, e outra coisa, né, Ricardo, na periferia muitas vezes não tem nem via, né? A gente vê que em alguns cantos não tem nem muito calçamento, né? Então a gente vê, você pode confirmar, tem locais onde passa ônibus que não tem nem calçamento, né? É verdade. Tem essa questão. Então na periferia a população não tem nem direito a uma rua asfaltada, saneamento, né? Quanto menos atividade de lazer. Então temos esse paradoxo que estão, mas eu percebo que a questão da população está utilizando as vias para buscar a sua qualidade de vida. Como também Rodrigo pode confirmar aí, o número de pessoas usando bicicleta está aumentando. Apesar que eu acho muitas pessoas que eu conheço que andam de bicicleta, alguns deixaram de andar por questão de segurança, né? Certo. A Segurança questão da pública. bicicleta, Né? segurança pública. Eu acho que a pessoa na bicicleta ela fica mais vulnerável a um possível acidente, né? Porque não tem educação não é do condutor de automóvel, veículo. do condutor, não é do automóvel. O automóvel não é mais educado é o motorista, né? É verdade. Então, não é o carro, a culpa não é do carro, né? A culpa é do motorista. Quem está né? guiando, né? É verdade. Então eu vejo isso. Eu acho que o Estado ele tem obrigação, até por lei, como eu falei, de oferecer isso. Aí eu vou botar aqui, Ricardo, outra citação bem interessante, né? A mobilidade urbana, por meio da atividade física, tem um grande impacto na promoção da saúde, né? Então, como a gente falou, a mobilidade urbana, ela tem um grande impacto. Por quê? Se você utiliza as vias públicas para a qualidade de vida, para a promoção da saúde, você vai estar deixando saudável uma sociedade. Aí a questão é, as ruas de Caruaru estão aptas para receber a população de bicicleta, as calçadas de Caruaru estão aptas para receber a população, então tem essa questão. Né? Não só eu falo de Caruaru, que é o nosso contexto, mas Claro. a pessoa que está em Petrolina, está em Garanhuns, está em Pesqueira, está em São Caetano, também pode fazer essa mesma pergunta, né? Será que se pensa nessa questão da mobilidade humana como um fator importante, né? Então, muitas vezes a gente vê essa ausência. Tem uma pesquisa aqui, Ricardo, que eu achei interessante. Eu acho que tem uma pergunta aí. Eu acho O Bruno ele comentou duas situações sobre a Avenida João de Barros, né, que ele fala justamente dessa infraestrutura, ali um canteiro central, melhorar uma calçada. E o que ele está falando aí, Ricardo, percebi que nessa pandemia o número de carros de aplicativo cresceu demais na rua onde moro. Né? Fico dando uma olhada e cada 10 carros, 8 é de aplicativo. De fato, mais uma vez, as pessoas migram, né, e essa transição pós-pandemia, com certeza o carro ainda vai ser a cultura imperante, né, assim, que imperar justamente nas cidades. Então também esse fator também é econômico. Muitas pessoas perderam o emprego, né? Claro, E vê o carro como uma opção de renda, né? Verdade, pode ser isso também. Tem uma pesquisa aqui, Ricardo, bem interessante, que foi do ano passado, em junho, né? Ela foi feita nas cidades brasileiras e em Oxford, na Inglaterra, né? Ela está disponível na agência da Câmara de Notícias, certo? Para quem quiser dar uma olhada nessa pesquisa. E ela faz um estudo sobre mobilidade em algumas cidades do Brasil, em Oxford na Inglaterra, né? Então ela faz esse paralelo de como é essa questão E essa pesquisa aponta que a mobilidade urbana precária afeta negativamente a qualidade de vida e o bem-estar e que são necessários medidas para melhorar a malha urbana dos bairros para permitir aos moradores uma mobilidade urbana saudável. Então veja o que essa pesquisa ela aponta, tudo que a gente falou agora, né? Uma mobilidade urbana precária, né, afeta a qualidade de vida da população. Então é o que a gente percebe hoje, né? Muito carro na via, o transporte público fica travado na via e aquela população demora para chegar no trabalho, demora para voltar no trabalho. Então qual é o tempo que eu vou ter para fazer atividade física, Ricardo? Já que eu passo 1 hora, 2 horas no trânsito para ir e 2 horas para voltar,
Então, como é que eu vou ter qualidade de vida nesse sentido, né? Então, essa mobilidade urbana, de forma precária, ela afeta a nossa qualidade de vida. Perfeito. E aí, pegando só o gancho, Bill, aí a gente entra na questão de velocidade operacional, né, que a gente já teve a oportunidade de debater e trazer, porque recentemente, eu digo recentemente, há 4, 5 anos atrás, se implantou aqui em Caruaru 400 metros de uma faixa exclusiva ali na Capitão João Velho. Bruno, que está acompanhando a gente, vai saber bem disso. E foi uma confusão tremenda, tremenda. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam e não aceitam que o ônibus tenha um espaço daquele para poder rodar mais, né? E aí o que acontece? Foi aquela confusão e ela acabou se perdendo. Aquela experiência de uma faixa exclusiva naquele momento acabou se perdendo. O que eu posso comprovar, certo? O que eu posso comprovar para vocês é que naquele trecho, entre a linha do trem e até o final ali da Caixa Econômica, o tempo operacional aumentou consideravelmente, né? O Bruno, ele está aí acompanhando, eu estou citando ele, é porque ele é busólogo e vive muito isso. Ele fez um videozinho dentro de um ônibus e os carros tudo parado e porque o ônibus fluindo. Isso é o quê? Isso é aumentar a velocidade operacional, né? Olha aí, de 10 a 15 minutos. Isso é verdade. Quando você ganha de 10 a 15 minutos um tempo, imagina uma soma, você soma, né, os 5 minutos que você ganha quando um ônibus ele é priorizado na sua vida, num mês, num ano, o quanto de tempo você ganha. Então, quando a gente fala de mobilidade, automaticamente essa mobilidade ativa que você tá citando, ela se conecta, né? Ela se conecta. A gente promove esse tipo de debate, Bill, e principalmente eu acho que é um momento oportuno, né? Um momento de retomada para viver a cidade, certo? Retomada de viver a cidade, e a gente tem que realmente pensar como é que a gente quer a nossa cidade no futuro. Se a gente volta àquele normal, né? E aí eu dou exemplo de Caruaru, de outras cidades, de outras capitais, porque todo mundo está dizendo, a gente não pode voltar àquele normal, né? A relação de trabalho vai mudar em alguns locais, mas em muitos outros vão precisar muito da infraestrutura de transporte, da infraestrutura justamente para essa mobilidade, que seja ativa ou que seja para transporte público. Muito interessante. Eu vou dar aqui outra opinião de um profissional, o professor Júlio Chargas. Ele afirma que o padrão de mobilidade urbana influencia na qualidade de vida e na saúde física e mental, até diminuir o custo do tratamento de saúde, pois previne casos de obesidade, diabetes, doença associada ao estilo de vida, né? Então veja que coisa interessante. E nessa pesquisa, a caminhada foi um dos pontos mais citados pelos entrevistados, qual seria o tipo de mobilidade que ele achava ideal para a cidade. Então você ia a pé, mas aí tem esses fatores que a gente falou, calçada, via, tudo, né? Para ir, né? E outra coisa interessante é o seguinte, o professor Hatimer Gutti, da Universidade de Brasília, disse que o resultado da pesquisa aponta para a construção de uma consciência para mais ações de mobilidade, mas aponta para o problema da falta de continuidade e iniciativa das ações. Então ele fala o seguinte, que as ações... Depois eu quero essa pesquisa, viu? Mais ações para a mobilidade, mas também tem uma coisa que é na política brasileira, né? Se um político faz uma obra de mobilidade, o outro não continua ou atrapalha. Então tem esse fator, essa crítica nessa pesquisa, né? É verdade. E uma construção de uma consciência sobre se falar mais sobre mobilidade, né? Então isso que a gente está falando agora, um momento de falar mais sobre mobilidade, como também o ponto negativo é essa descontinuidade política, né? Perfeito. É um tempo oportuno, né, que logicamente a gente está vivendo, porque logicamente depois que passar essa situação de isolamento, que já está previsto nas próximas semanas a gente retornar, automaticamente vai se retomar a um tema que é do ano, que é eleição, né? Nós vamos ter as eleições municipais, nós vamos ter as eleições para prefeito e para vereador,
E é importante as pessoas hoje analisarem esse tema com muito cuidado, né? Acompanhar essa proposta, o que é que se quer realmente para a cidade, né? E automaticamente, depois de analisar essas propostas, quem vencer, acompanhar a aplicação delas, né? Porque existem projetos, né, que se perdem ao longo do tempo, e você falou muito bem, em vários locais, Bill. É porque o fulano fez, o outro não pode terminar, né? Então, isso é importante. Aí a gente toca no assunto de planejamento. Toca num assunto importantíssimo que vai estar em pauta até 2022, que é o Plano de Mobilidade Urbana, né? Se fez aqui em Caruaru a revisão do plano diretor, né? Com algumas ressalvas, né? Não quero me aprofundar, porque teríamos que nos debruçar, né, para dar essa informação, com algumas ressalvas, e agora a gente tem que avançar nesse plano de mobilidade, que agora está previsto até 12 de abril de 2022. Então, Caruaru tem até esse tempo para fazer isso. Tem tempo, é bom fazer com muito cuidado, né? Porque ouvindo justamente essas demandas, ouvindo o pedestre, né, a dificuldade que ele tem, ouvindo o ciclista, né, o que ele imagina para a cidade. A gente tem um bom exemplo, vamos dizer assim, em relação hoje à cidade, a construção ali da Via Parque, né, que a ideia é conectar o lado leste-oeste de uma cidade através de uma ciclovia. Agora, ela precisa ser conectada, certo? Ela por si só, ela não vai promover todo o deslocamento seguro dentro da cidade. Então ela precisa de um plano cicloviário posterior a isso, para poder conectar as pessoas. E aí eu estou falando da mobilidade ativa, né? E o outro passo é o transporte público, né? O transporte público que, mais uma vez, tem que ter, e aí eu fico feliz de você trazer essas informações, que a OMS, estudos são feitos em relação de que tudo se conecta, né? Tudo se conecta em relação ao transporte público, em relação a promover essa qualidade de vida através da estruturação urbana. Então a gente tem um grande passo, né? Um grande desafio, que é fazer esse plano. E muitas cidades, né, ainda não fizeram. Né? De todos aqueles municípios que o professor Ivan citou, muitos ainda carecem realmente de implantar e concluir justamente esses planos. E que seja um plano positivo, né? Que a ideia é realmente a gente torcer que isso aconteça e se torne política pública. E aí a política pública, o plano de mobilidade, ele torna lei. Então a lei tem que cumprir, né? Então quem entra prefeito e sai prefeito, então você vai ter que seguir aquilo ali. E que não seja uma coxa de retalhos, né? A gente vive, infelizmente, hoje na estrutura urbana, sabe, Bill? Principalmente quem trabalha com transporte público, uma coxa de retalhos ao atendimento. Então é um bairro que surge a 10, 12 quilômetros de distância do centro. E aí você tem que montar uma estrutura, dar um jeito de levar o transporte público até lá. Então, são coisas desconectadas, né? Logicamente que o desenvolvimento urbano ele é muito bom. É bom para o emprego, é bom para a moradia, né? Diminui esse déficit habitacional que as pessoas têm, mas que tem que ser bem pensado, né? Infelizmente, o valor da terra é muitas vezes mais próximo do centro da cidade. Fica impossível de fazer um projeto desse, mas tem que ser pensado. A estrutura tem que ser pensada para que tenha justamente o bom atendimento, a fluidez, né, que é interessante para o ganho de tempo, né, principalmente na vida das pessoas. Só para finalizar aqui esse estudo, Ricardo, só para a última fala aqui, do professor Nestor Saavedra, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ele afirma que a mobilidade urbana se baseia no tripé: infraestrutura, educação e fiscalização. Né? Ele fala nesse contexto. E no Brasil falta educação para o trânsito. Né? Então, tem essa questão outro tema que a gente vai trazer, viu? O meu amigo aí, Fábio Fonseca, meu amigo de MBA, agradeço demais, amigo, que está acompanhando aí. O Bruno, mais uma vez, comenta aí, ó, isso mesmo, Ricardo,
a via precisa se conectar, e hoje não existe conexão nenhuma, é verdade, a gente tem uma coxa de retalhos, né? E essa coxa de retalhos, ela prejudica justamente o bom serviço para o transporte público. Você tem mais alguma colocação em relação àquela pergunta? Não, né? Não. Não, né? Eu queria fazer, já que a gente está caminhando já, viu, para o final, né, da nossa live, e eu queria que você trouxesse sugestões, tá? Sugestões, eu acho que conceitos e ideias são construídas por vários profissionais, né? Então, as pessoas que estão assistindo, elas têm um conceito do que seria bom, né, para elas, para a cidade, para vivenciar a cidade, mas você como profissional, certo? Pegando aquele gancho de o ano eleitoral, né? O que você traria assim, dizer assim, olha, seria bom que alguém levantasse essa bandeira. Eu estou levantando a bandeira da mobilidade, tá? Esse canal aqui, o Mobilicei, ele foi criado para isso, né? Criado para trazer pessoas como você, como outros profissionais que a gente vai trazer para debater política pública, tá certo? Política pública. Porque há, infelizmente, um desconhecimento, certo? Na população e em alguns líderes políticos, né? Isso eu falo todo o Brasil, né? De que? Por quê? Porque a gente tem muita urgência. Quais são as nossas urgências? Né? Eu gosto sempre de trazer isso à memória. Emprego, saúde, segurança, moradia, e aí mobilidade fica no cantinho, aí qualidade de vida fica no cantinho, né? Então tudo começa por essa infraestrutura para ter essa qualidade. Então, você teria algumas sugestões que pudesse, assim, de uma forma superficial, dizer assim, olha, era bom que alguém levantasse essa bandeira, aproveitando também um gancho, que é sobre a PL que está lá com o deputado, lá no deputado federal, sobre também essa questão da pandemia. Eu queria que você falasse um pouco também, para a gente já caminhando para o final aí. O primeiro ponto é pensar nas pessoas, né? Então a política pública ela tem que pensar nas pessoas. Muitos políticos eles utilizam esse momento eleitoral para pensar num projeto, algo muitas vezes nem inviável, né? Então pensar nas pessoas, como eu falei, pensar principalmente nas pessoas que mais necessitam, na periferia, né? A Via Parque é muito bom, mas ela tem um público específico, né? A Avenida Gaminó é importante, mas ela pensa num público específico. E a minoria, né? Verdade. As pessoas que mais precisam estão na periferia, no Sol Poente, no Severino Afonso, no José Carlos Oliveira, lá no Liberado, estão distantes, né? Então a gente tem que pensar nessas pessoas, pensar em ações públicas na periferia. Eu acho interessante isso, né? O centro da cidade está muito bem obrigado em muitas coisas, mas a periferia está precisando, né? E pensar nas pessoas, né? Eu tenho aqui só mais uma coisa interessante, Ricardo, só para finalizar o seguinte, né? À vontade. Quando se pensa em transporte, como você já falou, as primeiras imediatas imagens que vêm na nossa mente é o carro e o ônibus. Verdade. Quando se pensa em saúde, a primeira coisa que se pensa é no hospital. Nunca nas pessoas. Nunca nas pessoas. Né? Pensa nos carros, nos ônibus, quando pensa em saúde, pensa no hospital. Né? Essa visão desumana, né, e costumeira da mobilidade vem provocando mudanças nesses setores. Né? Então, você pensando só no carro e pensando só no hospital, tem que pensar nas pessoas. Né? Prevenção, né? Dar oportunidade para as pessoas ter outra forma de locomoção fora a questão do carro, né? Perfeito. E a mobilidade, nesse seu projeto, eu percebo que tem essa visão, mudar essa visão, apostar num conceito de mobilidade sustentável, né? Perfeito. E o foco esteja nas pessoas, dentro do carro, dentro do ônibus, focar nas pessoas. Perfeito. Né? Perfeito. Mobilidade ativa também, né? Mobilidade ativa. Também. Isso. Eu queria que só que você trouxesse aquela informação que eu falei, Bill, com você, em relação à questão do momento, né? Voltando um pouco a essa questão de pandemia, acabou passando. Mas sobre essa PL aí, que você acha importante, o que está sendo discutido, você tem acompanhado? Essa PL é do deputado federal Felipe Carreiras, né, que é aqui de Recife ele. Está para ser votada essa semana. Ela é uma lei que ela procura dar ajuda financeira para as pessoas que trabalham no esporte, né? Então, nesse momento, o esporte está parado. Então, atletas, técnicos, pessoas que vivem do esporte também estão sem nenhuma condição financeira. Então, essa PL ela vem para dar essa ajuda para esse tipo de profissional que vive do esporte, né? Perfeito. Então,
é muito boa essa lei, muito boa mesmo, vem para ajudar essa parcela da população que vive do esporte, né? Uhum. Ô Bill, eu queria só que você fizesse suas considerações, realmente a gente está já para encerrar, né? A gente teve, desculpa esse contratempo ainda, a gente desligar e voltar à live, e realmente agradecer primeiramente, né, a oportunidade de debater com você. Não vai faltar oportunidade, eu acho que esse tema vai ser sempre recorrente, né, no nosso projeto, esse projeto Mobilicei. É um projeto que eu convido as pessoas realmente a curtir, a seguir. Tem muita gente bacana que a gente vai convidar para debater temas convergentes, né? Tem o tema de infraestrutura, tem o tema de arquitetura, tem o tema de projeto, tem o tema de lei, mas tem o tema de vivências de outros profissionais, né, que depende, né, justamente de tudo isso ser voltado, principalmente, né, de toda essa infraestrutura voltada para a pessoa, né? Quero agradecer mais uma vez a participação de todos aí, o Daniel Queiroz, cheguei atrasado, boa tarde a todos. Daniel, mas vai ficar salvo, essas nossas lives sempre vão ficar salvos, tanto no Instagram, depois a gente disponibiliza também lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Por quê? Porque a ideia é isso, é que você depois dê uma olhada com calma, né? Tente aproveitar que tudo isso é feito com muito, realmente com carinho, com atenção, de trazer uma informação, né? Isso aqui não tem achômetro, né? São profissionais que a gente está trazendo para debater, profissionais com uma visão realmente de seu campo de trabalho e automaticamente contribuir com esse bom debate. E outros momentos realmente eu vou pedir novamente sua colaboração, viu? Muito obrigado aí, viu, Bill? Ok, eu que agradeço. E uma coisa que eu esqueci de citar, Ricardo, eu vou citar aqui bem rapidinho, porque para mim é algo absurdo de mobilidade urbana. Como é que você faz um trecho cortando a cidade, a BR-101, e não coloca uma passarela para o público? Então isso aí é uma prova que a mobilidade está sendo pensada para o carro, né? Para o carro, e não pensada para o pedestre. Então quem anda de bicicleta quer cruzar está na Coab, no João Mota. Então é complicado essa questão, né? Então a gente tem que ir a uma sociedade que pense menos em semáforo, pense menos em controlador de tráfego, em pardal, e pense mais em vias para a população, né? E a educação passa por isso, né? Então eu lembrei disso agora, eu queria ter a questão de mobilidade, a questão muito bem lembrado do pedestre, né? Então isso é uma prova de como está sendo pensada a mobilidade. Assim, a via foi ótima, pensar duplicar foi ótimo, ótima. Mas não se pensou no pedestre, né? Pensou-se no carro. É verdade. Então eu que agradeço. Pois não. Eu que agradeço a contribuição, espero ter contribuído e ter mostrado a quem assistiu agora, quem vai assistir posteriormente, que está interligada a questão da saúde pública e da mobilidade urbana. Eles são algo muito ligados e um contribui para a outra. E nossa sociedade necessita de uma mobilidade ativa, né, que contribua para que o cidadão tenha a liberdade de sair da sua casa de modo ativo, né? Não seja canalizado para ele somente o modo de andar de carro ou de moto. Ele tem opções de locomover-se de forma ativa. Perfeito. Bill, mais uma vez, obrigado. Realmente eu agradeço a todo mundo que acompanhou aí. O Everton dizendo que é 2 lendas, mas a lenda só é a lenda Bill, viu? O Ricardo ainda não é lenda nenhuma, não. E realmente vou mais uma vez convidar vocês a seguir esse projeto na rede social. É um projeto, como eu falei, pensado com muito carinho para trazer informação, tá certo? Temos Instagram, temos Facebook, temos Twitter, temos para todos os gostos, temos o YouTube. É só colocar o inicial e @mobilicei, que você vai acompanhar todo esse, enfim, tudo que a gente tem trazido de informação positiva. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Fábio? O Fábio está sendo fã aí do projeto, acompanhando sempre as lives, viu? E Deus nos abençoe, Deus nos dê sabedoria para passarmos esse momento de vencermos, né, essa situação, né, e automaticamente voltarmos à normalidade, mas pensando diferente, né? Eu acho que esse é o momento de debate, o momento de reflexão. E só uma mensagenzinha no final. Se pensou mobilidade, pense Mobilicei, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.